Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, gostaria de agradecer a participação dos nossos reitores. Estão presentes conosco o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva, reitor do Instituto Federal de Goiás, e o professor Volmir Terezio Amado, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, professores, sejam bem-vindos e, para mim, eu que segui carreira acadêmica, gostaria de dizer que é uma honra e um prazer imenso poder dividir essa live com os senhores, né? E esse painel, ele é especialmente importante pelo seguinte, ele marca o encerramento do terceiro Fórum Educação do Futuro da Campus Party, que nesse ano foi sobre a educação pós-Covid. E nós nos preocupamos em fazer um fórum um pouco mais focado na educação superior, né? Então, durante o fórum, nós falamos de alguns assuntos, né, que foram educação empreendedora, metodologias ativas, humanização e tecnologia, tendo como pano de fundo todas as transformações pelas quais a educação passou por conta da pandemia da Covid-19, né? Nós tivemos, então, ao todo, nesse fórum, 8 atividades, né, entre painéis e palestras, com a presença de representantes de instituições de ensino, de agências de fomento, do setor público, privado, professores, alunos, né, de diversas formações, inclusive. E foi um debate muito rico, né, que nós tivemos aqui. Nós tivemos também a Sala do Futuro, um ambiente no qual nós realizamos um debate muito intenso, contamos com a participação de diversos atores da sociedade, e por meio dessa Sala do Futuro, nós conseguimos redigir um manifesto pela educação, que ao final dessa live vai ser entregue, né, de forma simbólica pela Campus Party aos senhores, né? Então, para começar, né, eu gostaria de passar a palavra já aos reitores para aproveitar, né, a experiência que eles têm aí à frente das instituições de ensino. E a pergunta, tema da nossa live é a seguinte: considerando todas as mudanças pelas quais passa a educação atualmente, como é que os senhores avaliam o papel das instituições de ensino básico e superior, para preparar a educação para o futuro? Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Edivar. O senhor está mudo. Microfone, Edivar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Volmir. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, Ana Luísa. Uma alegria estar aqui com vocês nesse encerramento desse fórum. E, claro, você faz uma pergunta altamente instigante e, certamente, as visões aqui que serão apresentadas por nós três serão bastante complementares. Mas eu queria começar, Ana, dizendo o seguinte: se a gente for observar o que aconteceu no mundo desde meados de março, essa mudança e essa realidade que nos foi apresentada, absolutamente inesperada, nos causou, no primeiro momento, profunda perplexidade. Perplexidade em todos os aspectos, em toda a nossa realidade, como lidar com isso. E, entrando um pouquinho no meio de toda essa confusão, de toda essa necessidade de distanciamento, de proteção das pessoas, e tudo isso que se apresentou, algumas constatações que eu gostaria de fazer antes da gente falar um pouquinho da sua pergunta. A primeira constatação é a seguinte: nós tivemos uma série de mudanças no nosso dia a dia. Mas observe você que essas mudanças são mudanças apenas comportamentais. A gente continua fazendo tudo o que a gente fazia antes, mudando apenas a forma como a gente faz as coisas hoje, né? E isso é muito interessante, porque o exemplo das nossas colações de grau, Volmir e Jerônimo, elas continuam acontecendo com os mesmos documentos, com a mesma formalidade, com tudo que a gente fazia antes. O que mudou foi a forma como a gente se comportou e como a gente viabilizou isso. Então, a adaptação foi muito, muito rápida.
E outra constatação que eu queria deixar é que tudo que a gente utiliza para fazer essas atividades agora são tecnologias que já existiam há bastante tempo. Nós estamos aqui usando o StreamYard, estamos agora convivendo com o Google Meet, convivendo com o Zoom, convivendo com a plataforma da RNP e por aí vai. São inúmeras plataformas, todas pré-existentes à pandemia e, de certa forma, subestimada por todos nós, né? Então, a pandemia veio introduzir uma mudança comportamental e absorção de tecnologias que já estavam disponíveis e que eram subutilizadas por todos nós. E isso certamente vai ter um impacto muito grande. E a gente precisa entender também que os seres humanos são exatamente os mesmos. Não vieram outros seres humanos, né? Tivemos, infelizmente, inúmeras perdas nesse período, perdas que poderiam ser evitadas, né? Eu gosto de reforçar isso, né? A irresponsabilidade, a falta de coordenação, principalmente no país, levou a perdas, né? No comando do país, levou a perdas que poderiam ser evitadas na nossa sociedade. Mas a gente se adapta e se readequa, e isso vai impactar seriamente ou fortemente a educação. A pandemia também traz uma questão extremamente importante. O quão é inquestionável o papel da ciência. Esse vírus que a gente está lidando com ele é um absoluto desconhecido de todos nós. Até hoje, nós não sabemos se a pessoa, como eu, que foi contaminado pelo vírus, se vai ter imunidade e por quanto tempo vai ter imunidade. Nem isso nós sabemos. Nós não conhecemos absolutamente nada desse vírus. Ou seja, só a ciência que vai permitir que a gente avance. Então, o papel da educação e da ciência será preponderante nesse novo normal, como todos gostam de dizer. E aí eu quero dizer de abordagens diferentes que a gente precisa ter. A primeira delas, né, e aí já fica aqui uma provocação para o Volmir e para o Jerônimo, é que as nossas fronteiras institucionais perderam completamente o sentido. Qual o sentido que faz as nossas disciplinas, as nossas áreas de atuação não trabalharem de forma coordenada, articulada e integrada? Não faz mais sentido, não tem barreira nenhuma para que isso aconteça. Uma aula no IFG pode ser assistida por um aluno da UFG ou por um aluno da Universidade Federal do Acre, com toda a segurança, com toda a capacidade de aproveitamento. E a gente potencializaria, ou potencializará, se nós soubermos utilizar isso, as experiências e as expertises de forma extraordinária, né? A colaboração na pesquisa se impõe como uma necessidade para que a gente enfrente o vírus. Nós não conseguiremos enfrentar o vírus sem ciência e sem uma colaboração mundial. As vacinas que estão surgindo vêm justamente daí. E a solidariedade, certamente, é a palavra de ordem. E aí eu vou encerrar minha fala colocando os desafios que eu vejo para nós. O principal desafio que a gente tem pela frente, Ana, é a superação das desigualdades. E essas desigualdades, nessa nova realidade, ela se dá de maneira muito forte no acesso à tecnologia. Estamos nos debatendo hoje, as universidades, os institutos, para garantir uma isonomia de tratamento entre as pessoas, para que elas possam acompanhar atividades remotas que serão emergenciais num primeiro momento, mas no momento seguinte farão parte e serão integradas à nossa rotina. Jamais o momento presencial será substituído, mas ele será mesclado. Caminharemos certamente para um ensino híbrido, muito mais desafiador, que exigirá muito mais dos docentes, dos estudantes, mas exigirá principalmente ação política para que a gente combata a desigualdade e garanta o acesso a tudo que a tecnologia nos proporciona. Estou no meu último minuto, e aí eu queria fechar dizendo o seguinte: para construir a nação que a gente espera, sem dúvida nenhuma,
nós incorporamos um outro ingrediente a partir de tudo que a gente está vivendo. Para construir uma nação justa, uma nação mais humana, nós precisamos de acesso à água, à energia, ao saneamento, ao Sistema Único de Saúde, que é o grande defensor de toda a população, e eu diria, um sistema educacional que interaja e que tenha como pressuposto básico a inclusão digital. A inclusão digital passa a ser uma necessidade de primeira hora para que a gente possa enfrentar esse pós-pandemia. 7 minutos e 55 segundos, eu passo a palavra para cumprir os 8 que você me garantiu. Muito Obrigado. bem, professor. Eu que agradeço. E a sua fala é tão consistente com tudo aquilo que a gente discutiu ao longo desses 3 dias de fórum e com os debates que foram travados na Sala do Futuro, que acho que o tema mais colocado na Sala do Futuro foi a necessidade de garantir igualdade de acesso tanto à internet, quanto aos softwares, quanto aos hardwares. A gente tem alunos que, assim, tem famílias que uma casa, um celular, 5 filhos na escola. Como é que a gente resolve esse problema? E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Jerônimo. Boa tarde, professora Ana Luísa. Boa tarde, professor Edivar, professor Valmir. Para mim é um prazer estar aqui nessa seleta mesa para discorrer em alguns minutos, né, dessas dificuldades que os gestores das instituições de ensino estão passando. Mas eu posso dizer também que essas situações, ela é do nosso cotidiano, só que agora ela veio mais forte. Com essa questão da pandemia, obviamente, nós percebemos, né, que nós temos algumas incertezas, mas nós temos muitas certezas. E algumas delas o professor Edivar, ele coloca de uma certa forma, é um grande debate que está acontecendo no mundo, no Brasil, nas nossas instituições, e que nós não podemos perder de foco. Pensar uma educação do futuro, uma educação 4.0, né, uma educação pós-pandemia, nós não podemos perder de foco a questão da isonomia, equidade, a questão da inclusão e diversidade. Tá? Ou seja, nós temos que dar oportunidade, né, gerar oportunidade aos menos favorecidos e que serão aí, logicamente, impactados de uma maneira mais intensa em função dessa doença, né, do Covid, da pandemia do Covid-19. E aí, eu trago para essa perspectiva, né, ao longo da nossa história enquanto instituição de ensino, e eu estou falando da rede federal, dos institutos, né, ele tem um legado, né, que é centenário. Tá? Que essa preocupação, lá em 1909, Nilo Peçanha, através do decreto 7.566, ele coloca já uma preocupação com os menos favorecidos. Eu vou pegar só um trecho, me permita, da exposição de motivo desse decreto. Se torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna como o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-lo adquirir hábitos de trabalho profícuo. E lá no final, ele fala, ó, que é um dos primeiros deveres do governo da República, formar cidadãos úteis à nação. Eu toco nesse assunto pelo seguinte aspecto, né? Nós vamos falar aí da questão de investimento. Então, o governo, nós vamos entrar numa crise econômica e precisamos investir. E eu acredito que a partir da educação, tá, é que nós vamos conseguir vencer esses desafios que virão pós-pandemia, né? Então, o caminho, o debate que se faz nas nossas instituições é caminhar juntos, sem nenhum a menos. Esse tem que ser o foco. E, logicamente, com parcerias, assim como o Edivar coloca, né? É importante essas parcerias realizadas entre as nossas instituições. Elas realmente vão dar foco, né? Para que a gente consiga vencer esse debate. E aí, adiantando mais, né? Quando eu falo lá de 1909, nós passamos por várias transformações, né? Escolas técnicas, agrotécnicos, Cefet, agora institutos federais. Não diferente das universidades públicas, né? O nosso público, ele é um público diferenciado. Por exemplo, nós temos em torno de 30% dos nossos alunos, eles têm uma renda
per capita familiar de até 0,5%, ou melhor, 0,5 salários mínimos. 75% chega no máximo a 1,5 salários mínimos. Essa é a renda dos nossos alunos, nós trabalhamos. Então, o foco no investimento, o foco na busca de parceria, ela é importante. Tá? Sem essa perspectiva aí, nós não vamos conseguir avançar. Tá certo que o Edivar coloca aí que nós estamos fazendo, né, praticamente tudo, não tem nada muito diferente do que nós fazíamos antes do Covid para esse momento do Covid. Talvez o que a gente precisa trabalhar um pouquinho é a questão da flexibilização dos nossos currículos, que é um grande debate que nós temos que fazer. Aí sim, nós vamos conseguir, de uma certa forma, vencer essas demandas. Né? Então, essa é a Agenda 4.0, ela já vinha sendo discutida na rede federal, né? Através aí da criação dos polos de inovação tecnológica, esses polos ligados à Embrapi, também, recentemente, aí, alguns editais de espaços makers, o edital do IF Maker, isso dá possibilidade, né, para que as pessoas possam fazer, de uma certa forma, a inclusão digital. E aí, logicamente, com essas parcerias, como o Campus Party, né, nós assinamos, enquanto Conif, recentemente, uma parceria para aqueles laboratórios, aquele programa Include, que é um programa social. Então, tem muita cara dos institutos federais. Então, nós assinamos isso no ano passado e que nós temos que dar sequência, né? E se você dá oportunidade a essa meninada que está aí, elas, logicamente, vão conseguir, né? E aí eu gostaria, permita que eu faça uma comparação, né, relativo a programas internacionais de avaliação, o PISA, né? Então, os institutos federais, eu posso dizer que é uma inovação nesses últimos anos da educação profissional, os institutos federais. E se a gente pega o extrato dos nossos alunos que participaram do PISA, nós concorremos aí com os melhores países, Singapura, Reino Unido, Alemanha, Finlândia. Mas para isso precisa o quê? De investimento, tá? E eu tenho, nesse momento aí dessa pandemia, né, conseguido chegar alguns dias mais cedo em casa, né? E aí a gente percebe, porque a gente fica tão envolvido com a questão da gestão que a gente não percebe o potencial dessa meninada, né? A gente não entra, eu não estou em sala de aula, já tem 12 para 13 anos fora de sala de aula, né? Essa meninada, eu tenho um garoto lá de 4 anos, entendeu? E aí você percebe, você dá um instrumento, uma máquina, um computador, um laptop, um videogame, e aí a gente percebe, né, da onde vêm essas criaturas que estão aí, o que elas têm para o mundo futuro, né? Então é isso que eu falo, nós temos que dar oportunidade a todos. Tá? Só um exemplo bem prático que realmente eu fiquei de boca aberta esses dias. Ele estava com 4 anos jogando um jogo chamado Minecraft, né? E aí ele é de aventura, de criação, e aí ele fez um corte de uma árvore. Só que esse corte foi só do caule, ficou a parte de baixo e a parte superior. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Falei, ué, Teodoro, por que essa parte de cima não caiu? Ele me disse o seguinte, eu acho, pai, que esse jogo não deve ter gravidade. Então, essas são as oportunidades, eu falo isso aqui de emoção, porque vamos lutar para dar oportunidade a todos. É isso que, como gestores, nós temos que fazer e cobrar do governo maior investimento. Ana Luísa, muito obrigado. Muito bem, professor. E é assim, uma outra coisa que foi muito debatida na Sala do Futuro foi a necessidade, o pessoal falou assim, seria muito legal se a gente tivesse, como ocorre com as bibliotecas, um movimento de portas abertas das instituições de ensino, sejam elas superior ou ensino básico, para que a comunidade conseguisse usar os laboratórios, laboratórios de informática, por exemplo, pensando na questão da desigualdade, de que muitas famílias não têm acesso, né? E uma outra coisa que o senhor falou que é muito importante, tem sido um dos focos aqui da CEDI, é de fomentar os laboratórios, né? A gente tem uma rede de educação profissional, que é a Rede Tego aqui no estado, e uma luta muito grande da gente tem sido, né, principalmente do último ano para cá, de capacitar não é a palavra certa, mas de
equipar ainda mais os laboratórios que a gente tem, porque a prática profissional é extremamente importante e tornar a educação profissional junto com a educação superior, né, robustecê-las é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico aqui do Estado. E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Volmir. Então, Ana Luísa, boa tarde a você, boa tarde aos colegas, reitores, reitor Edivar, reitor Jerônimo, também a saudação ao Adriano, secretário, ao Francisco, que suponho vai também assistir pelo menos a gravação desta nossa conversa. É uma alegria muito grande estar com vocês. E também aos que nos acompanham, não é? Um abraço de todos nós. Olha, eu se tivesse que assinar aí embaixo, viu, Jerônimo e Edivar, do que vocês... Até parece que nós trocamos os papéis, porque realmente há uma convergência enorme, seja nascida da experiência, seja porque estamos situados aqui em Goiás, com o compromisso que procuramos como educadores desenvolver, seja como pais, seja como dirigentes. Então, longa estrada de nossas instituições, já sólidas, constituídas e que foram testadas no tempo. Bom, eu praticamente converjo com vocês em todos os pontos. Talvez diga de um ângulo outro jeito de dizer, mas mais ou menos a mesma coisa. A primeira é, eu observo que é o seguinte, agora já passados esses 4 meses, assim que pareceu, nos desinstalou a todos, então, portanto, uma poeira que baixou e a gente começa a olhar um pouco. O que realmente, como disse Edivar, teve de novo, de inusitado, senão o fato, de fato, da pandemia, mas realmente não é propriamente que aconteceu um desafio inédito, desafios epidemiológicos, pedagógicos, legais que fossem inéditos. Nós tivemos muitos desses desafios já enfrentados na história. Recentemente, chikungunya, dengue, influenza, é verdade que eram, do ponto de vista epidemiológico, epidemias, mas isso, claro que impactou as instituições. Desafios pedagógicos também que foram enfrentados, legais, há tantos anos, só que, claro, de um modo abrupto esta vez, Ana Luísa e todos nós, os que lidam com a educação, tivemos que como que nos reinventar, ou pelo menos acelerar o processo, correr demais da noite para o dia. E as gestores também passamos madrugadas, sem dormir, com preocupações, com reclamações de toda ordem, todo mundo desinstalado, um ou outro, algumas faixas etárias numa certa zona de conforto. O fato que o que se observa é o seguinte, a rigor, boa parte dos desafios enfrentados, eles já vinham antes, muito antes. Veja, não é novo a questão de metodologias ativas, de plataformas digitais, de novos formatos de gestão, de nova cultura organizacional para escolas, para instituições de educação superior. Isso apenas agora ganhou uma nova configuração e se acelerou na velocidade. Eu vejo um pouco, refletindo, o que procurei anotar aqui, que devemos prever, e de fato, a curto prazo, como futuro. Aquilo que Edivar dizia, o acesso universal à internet, me parece que isso é urgente, e, claro, que com banda larga, subsidiada, nós temos já a rede Metrogin, que abrange nossas instituições, e, portanto, com muita eficiência, mas se observa que foi um desafio gigantesco para estudantes, para professores, para todos nós isto. Claro que infraestrutura tecnológica, com plataformas digitais, conteúdos digitais, parte que viemos elaborando ao longo destes meses, outros que existiam antes, outros que vamos ter que agora, já com essa experiência tida nestes 4 meses, que intensificar, inclusive abrangendo bibliotecas digitais, laboratórios que têm um alcance também digital. Claro, aquilo que foi dito esses dias também aqui neste evento, nos capacitarmos, sempre mais, com dirigentes, funcionários das instituições, de escolas, de universidades, de institutos, capacitar professores, capacitar estudantes. Então, tutoriais
mais permanente, sobretudo daqueles que tiveram experiências exitosas, que possamos intercambiar entre as instituições tudo isso. Novas metodologias, novos sistemas de avaliação, sobretudo avaliação pedagógica, nova visão programática do jeito de ser gestor. Nós aqui temos algumas experiências de décadas também em gestão, mas é claro que tivemos que nos reinventar num jeito ou outro de fazer gestão, ainda mais compartilhada, com ainda mais equipe, com ainda mais resiliência. Para entrar no futuro, quer dizer, para não ficar no passado, em outras palavras, eu penso que, de fato, estes meses nos colocam prospectivamente exigências. Resiliência, porque as coisas são às vezes dramáticas. Segundo, aprender com a crise, sobretudo porque outras sabemos que virão. Aos mais antigos, que passamos por muitas já sofrimentos, dificuldades na educação, na vida pessoal, familiar, resiliência é decisivo e aprender com as crises que se passam. Sobretudo porque, claro que podem vir crises de futuro, crises de novas pandemias, Deus nos livre, crises ambientais, outros tipos de crise. Um trabalho mais flexível, currículos flexíveis, instituições flexíveis, legislação flexível. E, claro, governos que assumam a liderança no processo assim, porque a gente precisa sempre mais alguém como que no comando, dizendo, dando uma certa diretividade, sabendo ouvir, mas dando a diretividade. Eu vejo realmente que o novo modelo de educação chega para o futuro. Como diziam os colegas reitores, o ensino híbrido, ele é inevitável, com o presencial, a experiência histórica, a tradição consolidada, mas é inevitável o ensino híbrido, e também, claro, que vamos ter novas abordagens sobre a sustentabilidade financeira, porque isso coloca novas interpelações, há cortes por fazer, há recursos por otimizar, e penso o seguinte, além de todos esses desafios, nós temos que olhar para o futuro também, que vai continuar nos pedindo, por um lado, qualidade e, por outro, educação integral. Educação, porque não é por causa da tecnologia ou das novas tecnologias que vamos deixar de ter esta exigência de uma educação integral, educação básica, educação superior, educação científica, técnica, ética, estética, social, ambiental, espiritual, não perder este ponto de vista decisivo para não enveredar no campo da tecnologia, esquecendo todas as dimensões que devem nos abranger como homens e mulheres que fazem ciência e educação. E qualidade agora sob novas exigências, a qualidade tecnológica, claro, decisiva, mas também a qualidade pedagógica, a qualidade ética e a qualidade social. Aquilo que estávamos dizendo há pouco, equidade, justiça, solidariedade, responsabilidade social, porque se perdermos essas referências do compromisso social, da ética, pode ter a plataforma que tiver, a biblioteca digital que tiver, você perde o alicerce que estrutura o fundamento do projeto civilizatório. Então, é assim um pouco que eu vejo os desafios do presente e do futuro, e que, claro, nos interpelam a todos com muita contundência, mas realmente este é um esforço de trabalho integrado, de compartilhar experiências, de ouvir a voz do outro, de somar recursos e de olhar prospectivamente, quase que com uma visão de, vamos dizer, de estadistas. Quer dizer, quem vê além de sua instituição, que ama o seu povo, sua gente, e que quer o bem do presente e do futuro, seja de Goiás, seja de toda a humanidade. Obrigado. Bom, obrigada, professor Volmir. Gostaria de cumprimentar o Adriano, que é secretário de Estado da Secretaria-Geral da Governadoria. Seja bem-vindo à live, Adriano. É um prazer e uma honra muito grande também ter você aqui com a gente. Boa tarde a todos vocês. Estar aqui com pessoas tão importantes para a nossa educação aqui no estado de Goiás. Cumprimentar a Ana Luísa, que cuida aí da nossa educação profissional, trabalha aí nessa junção de tecnologia, inovação e educação, que é tão importante aí para o futuro aí dos nossos jovens goianos.
Cumprimentar também o professor Volmir, da nossa PUC aqui do estado de Goiás. Também estudei na PUC, mas do Rio de Janeiro. Inclusive, tem uns colegas aí da PUC do Rio assistindo essa live aí, tentando se engajar nesse nosso mundo aqui do estado de Goiás. Professor Jerônimo Rodrigues, reitor do Instituto Federal Goiano, uma satisfação estar com você, e o reitor, professor, meu amigo Edivar Madureira, está fazendo um trabalho aí belíssimo de apoio aí à pandemia no estado de Goiás, que engajou aí diversos segmentos da UFG, pondo o pessoal para trabalhar como voluntário, como pesquisador, e realmente trazendo resultados aí incríveis no momento desse que nunca imaginávamos que queríamos viver há algum tempo. Eu vou destacar aqui esse manifesto que estamos aí, através desse fórum, promovendo agora, né, assinando esse manifesto com esses compromissos. Acho que os compromissos eles são fundamentais para que a gente não tenha isso apenas como um evento pontual, né? A gente consiga, a partir de talvez um processo um pouco mais engajado, que é permitido por conta da Campus Party, mas que isso não fique apenas como um evento aqui, e nós consigamos, nesse um ano, na realidade até menos, e inclusive isso é parte lá do manifesto, quando teremos a nossa próxima Campus Party, espero que ano que vem, é provável que seja em abril e presencial, que aí podemos também, além de toda essa produção de conteúdo, podemos fazer interação também entre as pessoas, e que foi tão importante ano passado, e que o Estado de Goiás tem demonstrado que havia uma demanda reprimida por esse tipo de engajamento no mundo da tecnologia, no mundo da inovação, e o que mostrou que mais de 400 palestrantes só de Goiás esse ano, no evento da Campus Party, de 1.800 aí no Brasil todo. Quer dizer, Goiás mostrando realmente que está com um papel diferenciado, que havia uma vontade grande de inserção nesse mapa tecnológico global. E, para encerrar minhas palavras, eu gostaria de ressaltar as palavras do professor Volmir, quando citou a ética como base fundamental aí caminhando junto com a educação. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que nós não nascemos com comportamento ético, né? A ética ela depende da educação para nós sabermos como utilizar a nossa razão em benefício da coletividade. Isso é um exercício que precisamos a vida toda estar trabalhando para entender como nós estamos inseridos no mundo onde nós não somos sozinhos, não é somente as nossas inclinações, nossos desejos e nossa vontade egoísta que pode prevalecer. Nós vivemos em sociedade e assim devemos nos comportar. Então, a ética, nesse sentido mais amplo, de uso da inteligência em benefício da coletividade, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade que consiga ter aí o mesmo papel para todos os seus integrantes, as mesmas oportunidades para todos os seus integrantes, e é somente por meio da educação que nós vamos conseguir isso. Então, novamente, aí, parabéns, Ana, por esse fórum, parabéns a todos vocês, e obrigado novamente por terem me convidado aí para essa live aí desse manifesto aí da educação, desse Fórum do Futuro. Bom, antes de apresentar, né, principalmente os compromissos que foram firmados na Sala do Futuro, eu gostaria de fazer só duas ponderações, né? Uma que o professor Volmir falou sobre a resiliência. Tem um ditado que a gente costuma usar aqui na CEDI de vez em quando, que a gente está consertando o motor do avião com ele em voo, né? Então, foi isso que a gente teve que fazer, né? Nos esforçarmos para manter as atividades de ensino, pesquisa e extensão, sobretudo as atividades de pesquisa que são tão necessárias nesse momento, né?
todas as áreas, sobretudo a área da saúde, e aprendendo, né? Porque a gente, tudo é novo. Na organização mesmo da Campus Party agora, a gente pôde sentir, né, a dificuldade de desenvolver métodos, de usar ferramentas, de propor formatos, sem fazer a mínima ideia se ia dar certo ou não. Né? Mas pelo esforço está dando tudo certo, sim. E outra coisa, é sempre muito bom trazer o Adriano para esses eventos que falam de educação, porque eu sempre gosto de citar isso, né? Um perfil profissional que transita pelo setor público, privado e acadêmico, e consegue conversar muito bem entre os três, né? Então, sempre contribui de forma bastante positiva para esse debate. Eu gostaria agora de compartilhar a minha tela, que é uma parte agora um pouco mais formal, para a gente fazer a entrega É uma entrega simbólica, né? E quando nós aqui da organização da Campus Party, da CEDI, do Governo do Estado de Goiás, entregamos aos senhores, nós gostaríamos que toda a sociedade, que o governo, que as pessoas se sentissem como recebendo também esse manifesto, né? Porque ele não foi construído por um grupo pequeno, foi construído por um grupo plural, por meio de um debate bastante intenso, né, que foi travado de forma bastante democrática. Eu vou compartilhar minha tela agora. Peraí, aí... Tá, vocês conseguem enxergar direitinho? Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Não. Não? Está chegando. Ah, tá chegando? Letícia, se você puder me dar... Não, está chegando sim. Tá? Está caminhando. Tá bom. Ainda não chegou. Vocês devem ver a corujinha do Fórum da Educação aí, se aparecer. Não aparece... Oi, pessoal, vocês podem repetir? Letícia, é porque eu queria compartilhar minha tela. Pode clicar aqui embaixo em Share Screen, que eu vou adicionar agora. Beleza, só... Pronto. Deu certo? Ainda não, acho que você tem que apertar, acho que Enter, ainda não entrou. Tá, olha só, aparece aqui Share Screen, aí eu clico, eu apertei aqui onde tem a televisãozinha, e depois aparece uma janela, aí eu cliquei em Share Screen, aparece uma segunda janela, a tela inteira, janela do aplicativo. Isso, aí você escolhe qual que você quer. Agora foi. Vocês conseguem ver? Esse aqui é o documento. Aqui sim, olha. Aqui. Agora sim. Agora sim. Tá certo. Muito então, bem. Tá bom. Então, olha só, o objetivo do fórum, então, a princípio seria um fórum das universidades, né? Mas quando a gente analisou a situação em que se encontrava a educação como um todo, tanto a educação superior quanto a educação básica, nós decidimos fazer um fórum mais abrangente, mas com foco na educação superior. Então, no fórum, nós tivemos diversas atividades, né? Os painéis, as palestras e a Sala do Futuro. Na Sala do Futuro, nós debatemos 4 temas, que foram a educação empreendedora, metodologias ativas, a educação pós-Covid, faltou faltando uma aqui, que é a humanização em meio à tecnologia, né, com o uso cada vez mais intensivo das tecnologias. Então, nós tivemos todos esses eventos aqui, né, foram 8, entre palestras e painéis, e só para fazer justiça, o encerramento mesmo não acontece agora, vai acontecer num palco, às 17 horas, onde, né, os reitores vão passar a bola, assim, só de forma informal que eu estou falando, para os alunos, né? O painel vai ser sobre educação, sobre o protagonismo estudantil, né, o empreendedorismo estudantil, e vai ser um palco dos alunos das universidades. Nós tivemos, então, a Sala do Futuro, agora sim, né, com todos os temas que foram tratados, nós formamos um grupo para debater cada tema desses, e, ao final, nós tiramos algumas conclusões, essas conclusões vão estar de forma expandida na versão completa do manifesto, mas eu gostaria de falar aqui
sobre os compromissos que foram firmados durante a Sala do Futuro. O primeiro compromisso foi de realizar um fórum permanente de debates. Todas as pessoas que se inscreveram na Sala do Futuro, elas deixaram nome, telefone e e-mail, né? Nós criamos grupos no WhatsApp. Essas pessoas vão ser inseridas nesses grupos para que a gente possa continuar esse debate. E esse projeto vai ser conduzido pelo professor Genésio Gomes, que é um dos embaixadores da Campus Party. O segundo compromisso foi realizar o Fórum Anual de Ciência e Tecnologia. Vai ser uma realização da CEDI, por meio da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica e da Superintendência de Inovação Tecnológica. Esse fórum ele vai estar vinculado, né, ao escopo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma proposta de popularização da ciência. E uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer esse ano na preparação da Semana de Ciência e Tecnologia aqui na CEDI, com a Rede Tego, foi envolver, né, diversas instituições de ensino superior aqui do estado. A UFG está participando, PUC está participando, IFG está, a UEG também está participando. Então, já nesse espírito de integração das instituições aqui no estado. E o compromisso final e mais importante é que a próxima edição da Campus Party, seja digital ou presencial, ela será inclusiva. E por que ela vai ser inclusiva? Porque durante o fórum nós percebemos o seguinte, a gente falou muito em acesso à internet, acesso a computadores, celulares, acesso aos softwares, em aprender a usar esses softwares, e nós percebemos que as pessoas com deficiência não foram incluídas. Uma outra coisa que nós percebemos também é que houve uma demanda por intérpretes de Libras, né, sobretudo neste painel que nós estamos. Nós tivemos vários pedidos. Hoje à tarde nós tentamos, né, encontrar um intérprete, mas não houve tempo hábil. E para a próxima Campus Party, né, no processo de organização, nós vamos trazer representantes de pessoas com deficiência, porque é até um lema deles, né? Nada por nós sem nós. Então, nós precisamos dialogar com essas pessoas para saber quais são as necessidades delas para que nós possamos atender, né? Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, professores, esse foi, né, o nosso manifesto. De forma simbólica, nós entregamos a vocês, os senhores receberão uma cópia da versão final, tanto a resumida quanto a versão completa. Acho que nós temos aqui mais uns 8 minutinhos para considerações finais. Adriano? Opa, sou eu? Exatamente. Bom, nem sabia que teria que falar de novo, mas novamente eu queria agradecer aí a todos que participaram aí desse Fórum do Futuro. Isso é uma parte dentro da Campus Party que sempre acontece em todas as edições, seja presencial ou virtual, e é muito importante. Ano passado também tivemos um Fórum do Futuro extremamente relevante sobre como será o futuro do trabalho, né? E o impacto todo que a evolução tecnológica tem no trabalho do futuro. E agora estamos falando da educação do futuro, quer dizer, essas duas coisas são complementares. É importante destacar que a Rede Tego do Estado de Goiás, ela já tem uma escola pronta para ser o modelo de escola do futuro. A escola foi inaugurada fisicamente antes do início da pandemia, mas a gente teve que interromper os próximos passos aí, porque não temos ainda condições, né, de dar continuidade, mas certamente, felizmente, teremos em breve. E eu acho que, assim, para concluir, eu diria que é muito importante, né, e a gente prova que, apesar das dificuldades, de eventualmente não ter sido perfeito, e perfeição não há, faltou, de repente, algum detalhe a mais para sermos mais inclusivos, o que está previsto para ser corrigido no próximo ano, mas é importante ressaltar que nós não deixamos de organizar esse debate fundamental todo ano, ainda que de forma virtual, respeitando aí
todo o isolamento social, que é fundamental. Eu aproveito para reforçar esse pedido aí para toda a população do Brasil, mas em especial a população de Goiás. Nós se protejam, se puderem ficar em casa, fiquem, mesmo a gente tendo aí períodos naturais de redução do isolamento para que a economia não pare, mas as pessoas precisam se conscientizar de manter distanciamento, uso de máscaras. É um momento difícil, porque já estamos há muito tempo aí enfurnados em casa, mas fundamental para que a gente consiga sair mais rápido e com força aí desse processo. Eu acho que essa Campus Party é um exemplo de que a gente pode continuar a nossa vida. Nesse momento não é aquilo exatamente que a gente gostaria, mas não estamos deixando de produzir, de nos reunir e nos preocuparmos aí com a educação agora e no futuro. Então, obrigado aí a todos que participaram dele. Mais uma vez, cumprimento aqui meus colegas de palco aqui presentes que vão falar agora em seguida. Professores, 1 minutinho para cada um para a gente poder fazer o encerramento. Ok, vamos lá, rapidinho. Primeiro, agradecer o Adriano aí pela presença aqui, mas não só por isso. O Adriano, enquanto secretário da CEDI até pouco tempo, sempre manteve um diálogo extremamente aberto com todos nós e propositivo, que é mais importante. Então, fortalecer a CEDI, fortalecer a FAPEG, lutar por garantir investimentos em educação, ciência e tecnologia. Essa é a receita que o mundo utilizou em todos os países que já superaram esse momento em desenvolvimento para um estágio mais avançado. Então, Ana, parabéns para você aqui pela condução, pela presidência desse fórum. Foi uma alegria e ver os novos talentos, acima de tudo, brilharem como você brilha, nos orgulha muito, né? Outro dia você era aluna da nossa experiência de faculdade de economia tardia da UFG e agora já aqui nessa condição, nos coordenando aqui, fazendo um trabalho brilhante. Parabéns e muito obrigado por estar aqui, partilhando nesse momento também com o Volmir e com o Jerônimo. Eu brinco que eu sou histórica na UFG, que eu sou da primeira turma de economia. Professor Jerônimo, vamos lá. Bom, minha fala final é apenas de agradecimento. Para mim foi um prazer estar aqui junto com o professor Volmir, professor Ivar, nesse bate-papo que é de grande importância para a educação de Goiás, a educação brasileira. Cumprimentar o secretário Adriano, colocar aí o Instituto Federal de Goiás, né? O senhor falou goiano, tem um goiano também, o nosso é o Instituto Federal de Goiás. É à disposição do Estado, tá? Parabenizar a Ana Luísa pelas proposições, pela organização desse evento e dentro desse compromisso para os próximos eventos, quando se fala da inclusão, nós colocamos o Instituto Federal de Goiás à disposição. Nós temos no campus Aparecida de Goiânia, curso de pedagogia bilíngue, nós estamos a partir de agosto, já com o nosso Centro de Inovação Tecnológica e tem um núcleo de tecnologias assistivas, tá? Então, à disposição e um bom final de evento a todos. Obrigada. Professor Volmir, vamos encerrar para a gente? Então, eu quero agradecer aos colegas, Edivar, Jerônimo, desejar a vocês também muito êxito, um bom final de semana, uma alegria desta convivência. Cumprimentar o Adriano, parabéns pelo seu trabalho à frente do Estado, seu jeito também de dar um tom de filósofo, isso é muito bom, viu? Porque, de fato, tecnologia acompanhada com valores, com uma visão de mundo, um jeito integrado de ver a educação, isso é tudo o que precisamos. Ana Luísa, parabéns, viu, a você, a toda a equipe, vocês nos acompanharam ao longo desta semana, com testes, com orientação, com os critérios, e claro que a gente tem muita confiança em todo o trabalho que fizeram, e sobretudo muita admiração. São sempre a sua geração, nós temos uma esperança enorme, você já tem capacidade intelectual, mas nós olhamos sempre para o futuro, portanto, de sua geração, a você e todos os outros que estão atuando neste evento. Quem vai dirigir aqui Goiás? As nossas instituições são vocês.
Então, de modo que esse é um bom teste também de prática, de exigências, de superar as apreensões de cada evento, que também nós passamos, mesmo veteranos, mas também passamos por isso. Mas foi tudo nota 10, viu? Não se preocupem não, se teve algum probleminha ou outro, tá tudo muito bom, tá? As coisas depois se corrigem no tempo, no próximo ano, tem muito por caminhar, com o fórum permanente aí, parabéns a você. E obrigado, viu, colega? Vou dizer que eu senti a responsabilidade, viu, professores? Olha, obrigada a todos que acompanharam a gente durante o fórum e durante a Campus Party, mas continuem que a gente tem muito mais atrações. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo.